Olá, sejam bem-vindos ao JR Business. A gente está falando da Ferrero, fabricante de marcas como Ferrero Rocher, claro, Nutella, Kinder, entre outras. E a gente tem o prazer de receber aqui no nosso estúdio o responsável comercial aqui no Brasil, Renato Zanoni. Obrigada pela participação, por atender a gente. Obrigado a vocês pelo convite. E veio numa semana importante, né? Já que a Páscoa está batendo a nossa porta. Sem dúvida. Bom, Renato, vamos começar falando da Páscoa, então? Porque sempre tem novidade, todo ano a gente vai para o supermercado e encontra mil coisas, 1000 produtos novos. O que a Ferrero trouxe de novidade para essa Páscoa? Bom, esse ano, na verdade, a gente continua com a mesma estratégia de sempre, que é apostar nas duas marcas, Ferrero Rocher e Kinder, como as marcas que, na verdade, satisfazem os dois principais públicos, né? Ou seja, os adultos e as crianças. Então, as novidades estão, na verdade, dentro dessas duas, né? Então, em Rocher, a gente está trazendo o chocolate Dark, agora numa versão de box. O mercado de Dark Chocolate é um mercado que tem crescido muito no Brasil, ao redor do mundo também, e fez muito sentido a gente conseguir colocar ele num formato um pouco mais acessível em termos de preço. Sem perder, claramente, né? Ou seja, todo a premiumness da marca e toda essa força de presentear que Rocher traz. E do outro lado, em Kinder, a gente, na verdade, continua trocando as coleções ali dentro. Então, para as crianças, o que acontece com os ovos e as coleções é o que ajuda eles a imaginar e a brincar e a se divertir. Então, esse ano a gente tem algumas novas coleções também para os nossos ovos. Renato, eu não sei se eu estou enganado ou não, mas quando a gente fala em Ferrero Rocher, eu me lembro daquela coisa de, olha, a gente está dando um presente para você, você vai ser presenteado com um chocolate, um bombom da Ferrero Rocher. E a Kinder me remete muito ao Kinder Ovo, que as crianças, era uma febre entre as crianças e claro que a marca depois disso cresceu bastante. Eu não sei se eu estou certa ou eu estou errada, mas essas definições, elas continuam, permanecem até hoje? Certíssima. Eu acho que assim, quando a gente fala de Kinder, na verdade a Ferrero chegou no Brasil em 94, ou seja, são 30 anos que a gente chegou aqui, trazendo Kinder Ovo, né? Se a gente volta lá atrás, naquele contexto, era um contexto de abertura, então trazer um chocolate muito diferente de tudo que tinha, um chocolate que sempre tem um brinquedo dentro, foi uma grande febre naquele momento. Mas a marca Kinder é muito mais do que isso, né? Ou seja, ela também tem o Kinder Chocolate, ela tem Kinder Bueno, que são marcas que a gente trabalha no Brasil. E fora do Brasil, a gente trabalha em várias outras categorias com a marca Kinder. No fundo, o Kinder é tudo aquilo que a gente consegue, ao mesmo tempo, agradar, de um lado, os pais, porque tem a confiança de que ali dentro tem uma porção adequada para dar para o filho ingredientes de ótima qualidade, com um sabor que criança gosta, então tem muito mais leite nas receitas de Kinder, junto com o que as crianças querem também. Então, essa é a gênese, inclusive, da marca. Lá atrás, quando o seu Michele Ferrero inventou a marca Kinder, e ele começou pelo Kinder Chocolate, na verdade, esse era o princípio, conseguir fazer alguma coisa que pais e filhos pudessem entrar em acordo. Então, ainda bem que foi feito assim, porque hoje, na verdade, parece que o produto foi pensado para os dias de hoje, né? Então, uma coisa meio atemporal. E do outro lado a gente tem Ferrero Rocher, né? Então, Ferrero Rocher, ele parte um pouco de uma ideia desses chocolates belgas, que são os pralinés, né? Ou seja, aqueles chocolates super delicados, feitos à mão, etc., só que em escala industrial. Então, Rocher, provavelmente em escala industrial, um dos únicos produtos ou marcas que consegue replicar essa mesma experiência, vou falar um palavrão aqui, organoléptica, né? Ou seja, que vai além do sabor, né? Ele vem do cheiro, ele vem da abertura e, claro, do jeito que a gente embala ele, se transforma num presente, né? Mas não adianta nada você tentar se vender como presente se no final das contas o que tem lá dentro não vale a pena, né? Então, tá aí a nossa um pouco primazia, o nosso foco constante em oferecer algo de qualidade. Até porque quem recebe o presente tem que ficar feliz. Tem que ficar feliz, né? E você não pode errar quando você está dando presente, né? Verdade. Então, às vezes a gente fica pensando o que eu vou fazer, o que a pessoa gosta. O chocolate é uma coisa que as pessoas gostam e produtos da Ferrero como Rocher ou Kinder, as pessoas sempre gostam, né? Ou seja, porque você sabe que todo mundo vai se deliciar com o Ferrero Rocher ou uma criança vai se divertir
com um produto que venha de Kinder, entendeu? Eu acho que eu nunca conheci uma pessoa que não goste de chocolate para algum momento da vida, né? Mas quando você fala em chocolate, vem uma memória afetiva. Um momento com a família, ou um momento de lazer, ou um momento de prazer mesmo. Perfeito. Vocês sentem isso quando vocês analisam o hábito dos consumidores? Perfeito, não, está super correta na sua afirmação. Sim, muitíssimo, né? Inclusive, nesse afã de querer satisfazer ao máximo o consumidor, a gente inclusive cria as marcas quase que independentes uma das outras, né? Então, quando a gente fala para alguém, eu sou da Ferrero, as pessoas acham que a única coisa que a gente vende é Ferrero Rocher. E não é, porque Rocher é só uma das marcas para atender essa necessidade, por exemplo, de presentear. Quando a gente fala de um chocolate pensado para crianças, né? Ou seja, um chocolate que deixa as famílias tranquilas, é a marca Kinder, que por si só alguém pode pensar que é uma empresa independente. Mesma coisa vale para Nutella, a mesma coisa vale para Tic Tac. Eu ia chegar aí. A Nutella também é um fenômeno e atende tanto criança, e é fenômeno com criança, sem dúvida. Você quer dar de presente, já levei de presente Nutella para a criança ficou super feliz. Mas os pais também, né? Sim, sim. E aonde que a Nutella entra nessa história da Ferrero? A Nutella, na verdade, é como a Ferrero começa, né? Então, lá naquele momento, em 1946, o que aconteceu é que a família Ferrero, ela tinha uma lojinha de rua, uma pasticceria, e eles tinha acabado a guerra e eles precisavam inventar algum produto, só que o cacau era muito caro. Então, teve a ideia do Pietro Ferrero, lá atrás, de usar as avelãs, que tinham bastante, tem ainda bastante, no Piemonte, e a partir disso criar um produto que fosse com bastante avelã e com pouco cacau. Então, é basicamente essa a ideia. Mas que trouxesse essa indulgência, essa experiência gostosa desde aquele momento. Bom, a partir dali foi se transformando. Naquele momento era bem diferente, não era um creme de passar no pão. Mas uma coisa que acontecia é que as pessoas iam ou com os seus pães feitos em casa ou comprando pão lá para pegar pedaços daquela pasta de andouillotte que chamava e colocar no pão e comer. Então, o desenvolvimento de Nutella foi como que eu transformo isso em algo que passa no pão e você pode comprar e levar para casa. Então, é ali onde começa a Ferrero, né? Agora, eu estava pensando aqui, Renato, como é impressionante uma história como essa, né, de sucesso. Uma empresa que começa pequenininho, uma loja, e hoje está presente em mais de 170 países com 46 mil funcionários. Como é possível um crescimento desses? É claro que já faz muitos anos, né, algumas décadas, mas é impressionante mesmo, né? E manter os fundamentos da empresa vivos até hoje. Perfeito, acho que você tocou no ponto central, né? Ou seja, a gente só conseguiu sair de lá e chegar aqui porque tem uma coisa que é meio inegociável dentro da Ferrero, que é a qualidade, que é a satisfação do consumidor. É bonito, todo mundo fala isso, né? E quanto mais tempo passa, mais o mercado vai achando formas diferentes de dizer a mesma coisa. Mas na hora que a gente cai na prática, isso significa que a empresa é realmente uma empresa estratégica, ou seja, a gente vai fazendo as escolhas e os trade-offs que tem que ser feito ao longo do tempo para garantir que isso não se perca. Então, a qualidade ela está no centro de tudo, ela é inegociável dentro da Ferrero. E mesmo que isso em algum momento, um tempo, pode ter significado que a gente abriu mão de resultado de curto prazo, porque a gente sabia que no longo prazo isso ia se pagar. Essa crença daquela família lá de 1946, de que se ela te vender alguma coisa que você vai gostar de comer, você vai voltar lá para comprar. E aí, dessa forma, que pode ser vista de uma forma simples, ou pode ser vista de uma forma super complexa, né? A gente está falando hoje, a Ferrero é a terceira maior fabricante dos segmentos em que a gente atua globalmente, né? Então, do que a gente chama de sweet packaged foods, né? Os alimentos doces empacados. Então, sobre vários mercados de referência que a gente atua, a gente está ali entre o segundo e o terceiro lugar no planeta inteiro. Mas sempre com isso, debaixo do braço ou dentro do core do que a gente faz de fato, assim, que é garantir a qualidade. E a gente estava falando de consumo, né? Como é o consumo e o hábito do brasileiro em relação ao resto do mundo? Os brasileiros consomem muito chocolate? Eles consomem bastante chocolate, tá? Mas a gente está longe de estar entre os países que mais consomem.
A Europa, na verdade, é muito mais, mesmo os Estados Unidos têm um consumo bastante alto. O Brasil é abaixo, mas diria que em termos per capita é mais ou menos um país mediano. A diferença está na população, né? Então, com uma população tão grande, o Brasil acaba sendo ali entre o quinto e sexto país de consumo de chocolate no planeta. E o consumo de um país para o outro? O chocolate que é meio universal, Uhum. tem diferença ou não? Tem bastante diferença, né? Tem algumas coisas que são universais e tem outras que são bem diferentes, né? Então, por exemplo, em termos universais, o chocolate ele normalmente é um produto muito relacionado a ocasiões. Aqui a gente está falando de Páscoa, que de fato é a maior ocasião de consumo no Brasil, assim como é na Itália ou na Inglaterra. Mas boa parte dos outros países do mundo é o Natal. Existem países do mundo em que é o Dia dos Namorados. Então, variam algumas coisas, mas o princípio básico do evento permanece. Depois você tem particularidades de país para país. País que gosta mais de chocolate com amendoim, país que gosta mais de chocolate dark. O Brasil, por exemplo, é um dos países onde tem um dos maiores consumos per capita de chocolate branco e assim por diante, tá? Mas, no fundo, o chocolate é sempre aquele produto, um dos produtos mais gostosos para você ter um momento de indulgência, né? Você acha que o chocolate amargo ele demorou para se popularizar aqui no Brasil por causa do preço ou porque as pessoas não conheciam e não tinham esse hábito? Porque o chocolate ao leite era o que era o mais fácil de encontrar, né? E hoje em dia a gente já vê várias variações também, né? Na porcentagem ali de cacau dentro do chocolate. Eu acho que isso é mais uma tendência geral de consumo, né? A gente pode pegar paralelos com indústrias de azeite, a gente pode falar com indústrias de cerveja, de vinho, enfim, as pessoas vão, na verdade, sofisticando cada vez mais seu paladar, elas vão aprendendo mais daquilo que elas consomem e no Brasil esse movimento é um movimento muito forte nos últimos 15, 20 anos em diferentes categorias, né? O que para Ferreira é ótimo, né? Porque como a gente abre mão de um monte de coisa para ter os melhores ingredientes, as melhores experiências, a gente acaba surfando sempre uma onda melhor do que outros players do mercado, né? Por quê? Porque a gente oferece essa experiência diferente. Especificamente quanto ao chocolate amargo, meio amargo, depende um pouco do que você está falando da tendência, ele é uma questão realmente de educar o paladar, né? E a gente vê isso mudando pouco a pouco, né? Inclusive é por isso que a gente está entrando aqui, né? Melhorando melhorando um pouco mais o nosso mix de ovos de Páscoa Dark esse ano. Nos últimos 3 anos, eu tenho umas informações aqui, a Ferrero cresceu mais de 60% em faturamento e 40% em volume. Ao que você atribui esse crescimento e até mostra, né, esse crescimento que o mercado brasileiro tem um potencial gigantesco sempre para aumentar? Gigantesco. E principalmente para a gente, né? A gente teve a capacidade, na verdade, de crescer cada vez mais a penetração em lares. O grande modelo de negócio da Ferrero é conseguir justificar o valor das marcas, né? Então, a gente tem investido muito mais em mídia, a gente tem executado muito melhor o nosso negócio dentro das lojas, a gente tem melhorado o nosso portfólio, feito dele também com pontos de preços mais acessíveis. Então, tudo isso contribui. Mas, no fundo, é porque as pessoas estão cada vez mais querendo, se é para elas gastarem com chocolate, é que tem que valer a pena. Então, a gente passou nesse período que você está falando, momentos em que a gente estava com problema de crise econômica, desemprego alto, mas também a gente passou o contrário, momentos em que a economia estava subindo e o desemprego caindo. E a gente cresceu nos dois cenários. Porque, no fundo, independente do que seja, o que as pessoas realmente querem é fazer o dinheiro delas valer a pena. A gente tem um crescimento muito expressivo na classe C, por exemplo, no Brasil. E isso é muito direcionado nesse sentido, de que eu me dou ao direito de algo que vale a pena. Eu não preciso mais comprar quantidades, eu preciso, na verdade, comprar algo que é uma qualidade boa, de um preço adequado e que eu sei que eu vou agradar todo mundo que está dentro da minha casa ou vou fazer aquele momento para mim ser mais gostoso, né? Então, e aí você estava falando, né, a gente está falando de hábito de consumo, de famílias e tudo mais. Em entrevistas eu senti, falando de negócios e de mercado publicitário, que cada vez mais as marcas ou os consumidores queriam
passar por experiências na hora de consumir um produto. E pelo que você está me falando, o chocolate foi inovador nisso, né? Quer dizer, vocês já trabalham nisso faz muito tempo. Isso também trouxe uma vantagem de mercado para Ferreiro? Ah, com certeza, né? Eu posso pegar, por exemplo, quando a gente fala de Nutella, né? Assim, às vezes são detalhes que você não vê, mas a hora que você vai abrir o pote, ele faz um barulhinho e a hora que você tira aquela película vermelha, dourada, vem aquele cheiro, né? Ou seja, conseguir preservar o cheiro da avelã, né? O odor da avelã ali dentro, ele parte de uma tecnologia industrial bem complexa, mas no fundo tem que virar alguma coisa muito simples para você, né? Então, a experiência, principalmente nesse mercado de FMCG onde a gente está incluído, ela tem que ser simples, ela tem que ser fácil, ela tem que ser direta, mesmo que isso signifique uma cadeia bastante complexa que existe por trás. Falei aqui de Nutella, mas eu poderia estar falando também de Ferrero Rocher, né? A gente já comentou um pouco sobre as embalagens, mas assim, cada bombom embrulhado num papel dourado, lá dentro do Ferrero Rocher, né? Não sei se você sabe, mas a gente garante que cada avelã tenha o mesmo tamanho ali dentro. Não né? sabia disso, desse Elas detalhe. todas elas são selecionadas para ter o mesmo tamanho, porque se ela tem o mesmo tamanho, então a quantidade de creme que tem ali dentro daquele rocher é o mesmo, com o qual você vai conseguir repetir aquela mesma experiência todas as vezes de uma forma boa. Então, sim, essa paixão pela qualidade do produto que a empresa tem, na verdade, nos trouxe até aqui, nesse momento, de uma forma bastante adequada ao mundo que a gente vive hoje, né? Vamos falar de produção e também de matéria-prima? Queria saber de onde vem a matéria-prima, né, dos chocolates e tudo mais. E vocês têm uma fábrica em Poços de Caldas. Tem investimentos para expansão, já que o mercado, com esse resultado que vocês tiveram nos últimos 3 anos? Sim, a gente, na verdade, já vem fazendo vários investimentos, né? Ou seja, conseguir aguentar um crescimento desse tamanho demandou vários investimentos para tornar a linha ainda mais moderna, ainda mais eficiente. E hoje a gente, na verdade, consegue entregar toda a demanda exatamente por isso. Tivemos momentos em que tivemos até demanda reprimida porque a fábrica não estava dando conta, não estamos mais ali. Tá? Daqui para frente a gente continua vendo o Brasil como um lugar que deve continuar crescendo para Ferreiro como negócio e que, portanto, a gente imagina que precise continuar investindo nesse negócio, mas sempre de uma forma equilibrada, né? Então, conforme a gente se certifica de que o crescimento vem, a gente traz o investimento junto, tá? E aí eu queria falar de preço também, né? É muito relativo falar em preço quando a gente fala de uma coisa que dá prazer e é um alimento que você escolhe ali no momento de lazer para consumir. Mas, por exemplo, a gente está na Páscoa, o ovo de Páscoa teve um aumento de preço, aí os bombons vêm como uma alternativa. Como você vê essa relação dos preços em relação à Páscoa e o resto do ano e de consumo geral? Eu acho que assim, para falar de Páscoa, nesse sentido que você está falando, a gente tem que voltar um pouquinho atrás, né? O mercado brasileiro, até mais ou menos 2014, 2016, de ovos de Páscoa, ele era muito maior, né? Ele era quase o triplo do que ele é hoje, tá? O dobro ou o triplo do que ele é hoje. E ele, de repente, como o mercado diminuiu muito. Acho que vou falar uma coisa que talvez aconteça com você, mas lá atrás, há 10 anos atrás, a gente dava ovo de Páscoa para todo mundo. As pessoas próximas, as pessoas que não eram tão próximas, mas o formato ovo de Páscoa ia para todo mundo. O que mudou nessa última década é que o ovo de Páscoa passou a ser algo muito mais para aquelas pessoas especiais, então para as pessoas mais próximas, realmente para quem você quer fazer o gesto importante, né? Mas o mercado de chocolate no Brasil não diminuiu nesse período. Então as pessoas trocaram o ovo de chocolate por outros formatos, os bombons, etc. E para Ferreiro não foi diferente. A gente teve uma mudança, claramente a gente sofreu menos que o mercado, porque se você vai ficar dando ovo de Páscoa só para as pessoas que você realmente quer agradar, gosta, próximas, então você vai atrás de algo com que você não vai se decepcionar. E aí os nossos produtos, tendo eu a crer que são mais adequados, e por isso que a gente vem ganhando bastante participação de mercado, né? Mas do outro lado, a gente soube também trazer todo o portfólio de chocolates
para poder acompanhar essa tendência, que também tem tido uma performance, inclusive, muito melhor que o restante de chocolate. É um pouco daí que vem aqueles 40% de crescimento que você mencionou antes, entendeu? Vocês têm alguma estimativa para essa Páscoa? Você acha que, comparando a Páscoa com ela tem outros um anos? fenômeno muito interessante, né? O tamanho dela tem uma relação, uma correlação importante com a data em que ela cai, o domingo de Páscoa cai. Então, uma Páscoa que acontece lá mais para o meio de abril, na verdade é o que a gente chama de Páscoa longa, ela tem de ser uma Páscoa maior. As Páscoas que vão ficando mais próximas do começo de abril, elas são as Páscoas mais curtas, que têm uma tendência a ficar estável ou diminuir. E essa é uma das Páscoas mais curtas possíveis, 31 de março. Né? Qual que é o ponto? O ponto é que se você não vira o mês, as pessoas não receberam o salário para poder gastar. Então, fica um pouco mais difícil delas comprarem tudo que elas querem. Então, essa é uma Páscoa curta, é uma Páscoa que a gente entende que o mercado deve ficar mais ou menos estável em termos de volume. A gente ainda assim deve crescer algo próximo de um single digit, né? um dígito simples em termos de volume e acima de 10% de valor. Então, a gente acredita que ainda tem espaço para ganhar participação de mercado, mesmo num contexto, e não é contexto Brasil, mesmo num momento, né, tão específico como a Páscoa desse ano. Agora, as pessoas também esperam as promoções depois da Páscoa, né? E aí vai casar bem com o salário caindo na conta. Mas E como vocês trabalham com essa coisa de então, desconto? isso é uma coisa, assim, para todo o mercado, né? Assim, a gente procura realmente estimar aquela quantidade de produto que é o suficiente para acabar até o domingo de Páscoa, né? Então, o que vem depois é um pouco quando a gente errou um pouquinho a mão, seja num cliente, ou seja em alguma região do Brasil, e aí a gente é muito mais não querer devolver esse produto, tá? Acho que é um pouco essa dinâmica geral do mercado brasileiro, tá? Então, espero que eu não tenha que fazer nenhum desconto depois do dia 31 de março. Ai, ai. São coisas, né? Assim, hábitos que vão se formando, né, ao longo dos anos. Mas agora essa explicação é interessante mesmo, porque quando veio o Carnaval e que você começa a contar quando vem a Páscoa, é até meio estranho falar, nossa, Páscoa em março ainda. Mas, enfim, já estamos na semana. E ainda mais num ano que está bastante quente, né? Então, aí que acho que está todo mundo um pouco ainda se acostumando. Mas, enfim, os primeiros resultados que a gente tem agora, claramente, faltam as últimas 2 semanas para a Páscoa, que são as mais importantes, mas eles são bastante positivos no sentido de estar alinhado a essa visão que, enfim, que eu estava dividindo com você. Sustentabilidade. A empresa se preocupa de que forma com esse assunto? Demais. A sustentabilidade hoje está no coração da estratégia da Ferrero, né? A gente tem globalmente um approach de se preocupar com as matérias-primas, um sourcing responsável de matérias-primas, então ir atrás de matérias-primas que são plantadas, tratadas da forma mais sustentável possível. Depois, as cadeias de processos da Ferrero é um outro elemento de preocupação. O consumo consciente é outra parte de sustentabilidade e as comunidades e sociedades onde a gente atua, né? Em todas essas frentes, a Ferrero tenta liderar o como a gente ataca, né? Ou seja, cada um dos elementos para ter um negócio que seja sustentável daqui para frente e no futuro, né? Ou seja, é um planeta só e, no fundo, a gente precisa ser uma força do bem, né, aqui dentro para poder transformar o jeito que a gente produz, vende, se relaciona com o meio ambiente, com a sociedade, senão não tem como fazer negócio no futuro, né? Acho que é um pouco isso. Concretamente dizendo, a gente estabeleceu já desde 2020 certas metas de redução de carbono e de energia sustentável até 2030. Nesse momento a gente está alinhado, em alguns casos, até à frente do que são essas metas, e a gente publica uma vez ao ano globalmente esse reporte de como vamos indo em termos da evolução do negócio em termos de sustentabilidade. Renato Zanoni, ele é responsável pelas operações comerciais da Ferrero aqui no Brasil,
Muito obrigada pelo bate-papo, obrigada pela participação e até a próxima. Obrigado a você e pela oportunidade, sempre à disposição. E boa Páscoa, espero que você... Feliz Páscoa para Feliz você Páscoa. e para sua família. Vamos comer muito chocolate, muito sim, ferreiro. tchau, tchau. Olha, e só lembrando aqui antes de terminar que toda terça-feira, às 7h30 da noite, tem episódio novo do JR Business nas plataformas digitais e também nas plataformas de áudio. Obrigada pela companhia e até mais.